Vamos começar já por uma defumação para ficar melhor no vídeo. A todos os irmãos e irmãs que quiserem consagrar a sua água, prestando atenção, colocando a sua água com muita fé próximo às suas mãos, ao próximo local que estiver vendo o vídeo. Saravata do povo da água, nesse dia de Nossa Senhora Aparecida, nessa quarta-feira, 12 de outubro de 2022, que possa todas as nossas mães, todas as senhoras de Aruanda, todo o povo de Umbanda, abençoar e fluidificar a água, colocando os remédios salutares dentro da nossa água sagrada, para que possa atingir o plano mental, espiritual e material de todos nós. Que assim seja. Assim seja. Foi na beira do rio, Foi na beira aonde Oxum chorou. chora chora os filhos seus. Chora pelos filhos seus. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, Sentada na beira de um rio, colhendo lírio, liruê, colhendo lírio, liruá, colhendo lírio pra enfeitar nosso congá. Ó Iemanjá, Minha mãe Iemanjá, firma seu ponto e vamos saravá. Ela no mar, quem passa na canoa passará na boa. Quem manda lá no mar é Iemanjá. Eu vou colher flores pra Iemanjá. Eram Duas entarolas que abanavam sobre o mar. Uma era Iação, e a outra era Iemanjá. Odoia, miodô, colo de miô, Dia da nossa padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida. Nós, umbandistas também, de fato e de direito, confirmamos também o culto à Senhora de todo o povo cigano, Santa Sara, que é aprovado muitos e muitos, que é da onde constitui a primeira imagem atribuída
a Senhora Aparecida. Todo o povo cigano, guias e protetores da nossa Umbanda, possam nos abençoar nessa noite. E assim seja. Assim seja. Como é uma festa da família também, em homenagem ao Padre Zezinho. Quem canta faz suas orações e prece 2 vezes. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem um horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Assim seja.
uma boa noite a todos, que nos traz hoje aqui, diante do nosso humilde e sagrado lugar, nosso altar, nossa terreira de Umbanda, junto a todos que estamos aqui, presentes, e os que estão ali adiante, além, que possamos todos, em um só pensamento, aproveitar esses momentos para edificar nossos conhecimentos, porque quando chegamos até aqui, somos apenas instrumentos, nos preparamos para abrir os nossos ouvidos para receber as mensagens e transmitir pela voz que sai. Sendo que a pauta é o termo a religião e a política. Dá uma olhadinha se aquela está funcionando também. Tá? Então, estamos no Brasil afora, vendo situações em que as pessoas precisam se posicionar, seja para o lado A ou seja para o lado B. Onde está em jogo não uma mera eleição, não uma mera questão de escolha somente de um candidato ou de outro candidato, mas sim o nosso país abençoado, o nosso Brasil e todas as centenas e milhares de famílias que precisam e que vivem sobre este mesmo céu desse país gigante. Porque nesses dias que estão chegando para decidir o caminho A ou o caminho B, é primordial que todos aqueles que possam e que podem falar, coloquem para fora seus pensamentos, seus ideais, seus conhecimentos. E quando eu era mais jovem, que nem alguns jovens aqui sentados, e aí fora outros jovens que vão nos assistir, nos era recomendado também escutar aqueles que chegaram antes, escutar os mais antigos, como dizemos a nossa crença, a nossa religião. Porque a sabedoria de muitos dos nossos antigos, os anciões e os anciãs, aqueles que já viveram bastante e que já trilharam o caminho e que nos deixaram para seguir atrás. E é baseado nesses antigos o meu depoimento aqui, o meu aprendizado e as energias que vão fluir para esse momento. Então, temos duas propostas se degladiando e disputando o pleito de 2022. De um lado, uma proposta antiga que eu pude acompanhar ainda quando adolescente, hoje com meus 52 anos, mas na época dos meus 20 e poucos anos, ainda garoto, e vimos uma esperança naquela época, ali por 2018, 2008, 98 e tudo mais. E aí aparecia um candidato que retorna aí, e que ele pregava uma transformação no Brasil. E essa transformação também tinha a promessa de combater toda e qualquer corrupção naquela época. Até que chegou o momento que o Brasil inteiro acreditou na proposta e resolveu dar essa oportunidade para essa diferença que estava promovendo tal promessa. De início, até podemos sentir
o calor de uma pequena mudança. Mas logo em seguida, todos assistimos, Brasil afora, que esses que prometiam a promessa conseguiram ser piores e mais corruptos que aqueles que nós já conhecíamos de outras gerações. Conseguiram fazer coisas inacreditáveis. E o Brasil entrou num colapso. E hoje temos essa proposta B, que vem administrando o Brasil com uma dificuldade de atravessar 2 anos de pandemia, onde dezenas e centenas de famílias perderam seus entes queridos. Onde assistimos também administradores municipais e governos estaduais trancarem tudo e fecharem tudo. Fique em casa, que a economia te vê depois. Assistimos em todo o Brasil, nossa região também não é diferente, dezenas e centenas de trabalhadores ficarem sem ter o pão de cada dia e o sustento da família de uma hora para outra. Vimos comércios fechando para nunca mais abrir, indústrias e empresas. E só não foi pior porque o atual administrador do Brasil colocou planos emergenciais e ajuda geral à comunidade. E logo depois foi adquirida a vacina para imunizar aqueles tantos que aí estão. Bom, mas nós queremos começar do início. Há tempos atrás, que eu me lembro ainda, era o ano de 98, e nós assistíamos em 98, nós assistíamos alguns líderes de certas igrejas, fanáticos, irem para as televisões, ameaçarem, gritarem e exorcizarem aqueles que não eram da religião deles. Vimos muitos irmãos que se diziam evangélicos praticarem os maiores absurdos contra outras religiões. Inclusive hoje, que data a Nossa Senhora Aparecida, assistimos, inclusive, um fanático chutar a santa Nossa Senhora Aparecida. Vimos igrejas sendo invadidas e terreiros, Brasil afora, também sendo invadidos e muitas vezes sendo destruídos por esses fanáticos que se diziam evangélicos. Assistimos isso. E foi esses fanáticos também que lideraram a falsa esperança e colocaram aquele no poder. Porque vimos que as igrejas naquelas épocas se tornaram verdadeiros currais eleitorais, onde os políticos ali buscavam votos e apoio para suas candidaturas, e que em rebanho votavam naqueles candidatos. E assim, essas igrejas também elegeram aqueles que se corromperam logo em seguida, aqueles que se diziam esperança. Depois, por algum fato maior, esses mesmos líderes religiosos hoje, ainda sem pedir perdão a todas as crenças que ofenderam, ainda sem pedir perdão aos terreiros que foram destruídos e outras igrejas católicas, terreiros, banda, candomblé e tantos outros, ainda sem pedir perdão pelo exorcismo que faziam com os praticantes do espiritismo, da Umbanda e das religiões de matriz africana, agora, ainda em volta de um fanatismo, agora apoiam outro candidato, que é o plano B. E nós da Umbanda? E nós umbandistas? Temos que entrar no nascimento da Umbanda para entender o porquê de nós umbandistas muitas vezes não nos manifestarmos e não apoiarmos nem A, nem B, nem C, nem D, nem E, nem F. A Umbanda nasceu no Brasil
Quando o plano espiritual, Deus, o Criador Supremo, através dos seus anjos, guias e protetores, senhores da Aruanda, viram que o catolicismo estava viciado, aí por volta de 1900. Viu que as religiões de matriz africana já predominavam um africanismo primitivo, que nem mesmo nas selvas africanas assim se praticava. E viu que as macumbas, cariocas e baianas invadiam ruas aforas e terreiros aforas, entre bebedeiras e drogas da época. E viu também que as crenças dos vermelhos, os nativos, chamados índios, já estava perdido. E o plano espiritual, comandado por Deus, sim, o Criador, o Mestre Jesus, o nosso Jesus Cristo, resolveu criar uma religião nacional, uma religião brasileira. E como seria essa religião? Ela pegaria o que era de melhor de cada religião que já estava poluída pelas imperfeições dos seus líderes e dos seus praticantes. Quis o astral superior que essa religião pegasse o que havia de melhor do catolicismo, a crença nos santos, na imortalidade da alma, a crença dos mártires, das santas almas, aqueles que viveram de uma vida santa e deram o exemplo, assim como Francisco de Assis, assim como Antônio de Pádua, assim como o grande Jorge, assim como Sebastião, assim como Jerônimo, assim como Nossa Senhora, assim como o próprio Mestre Jesus. E a Umbanda recebeu a missão de trazer a pureza dentro de um sincretismo, esses santos, para essa nova religião que se formava com o nome de Umbanda. E quis também que nessa religião nacional, o que havia de melhor trazido do continente africano e que ainda estava sob pureza, o culto velado aos orixás, que nem mesmo era entendido naquela época da forma que veio nas mensagens dentro dos terreiros. E assim a Umbanda recebeu também a obrigação de velar e trazer a pureza do culto aos orixás. E foi a Umbanda que trouxe o sentido real do que era o orixá, a luz desses seres da criação que serviram ao próprio Criador desde que o mundo foi formado. E foi a Umbanda que colocou os orixás no comando do plano superior maior, em sincretismo com os santos católicos, para não perder esses mártires que habitaram a terra. E assim também aproveitou-se esse movimento espiritual e trouxe o que havia melhor dos nativos, das Américas, das tribos, das heranças Tupi, Guarani, Tupinambá e tantas outras, da América Central e da América do Norte também. O que havia de mais evoluído e bom nessas tribos, o plano espiritual trouxe para a Umbanda. E a Umbanda abarcou esses movimentos. E já estava também no Brasil a religião trazida da França, com um cristianismo mais purificado e mais exemplar, que era o espiritismo de Allan Kardec. E quis esse plano espiritual também, que a Umbanda pegasse a essência do espiritismo de Kardec e colocasse nesse movimento nacionalista nacional também. E a Umbanda assim o fez, trazendo o espiritismo puro de uma forma brasileira, que até então não havia na Europa e em nenhum lugar do mundo. Sim, foi a Umbanda que colocou o espiritismo de uma forma nacional e regional. Sim, foi a Umbanda a primeira religião espiritualista a cultuar os espíritos de luz